Olá, boa noite. Estamos no ar ao vivo nesta segunda-feira, 11 de fevereiro. Eu sou a Analice Nicolau e faço companhia para você aqui no SBT Notícias. Você fica bem informado durante toda a madrugada. Veja os destaques de hoje. A tragédia do Ninho do Urubu. Identificados os 10 corpos dos adolescentes mortos no incêndio da última sexta-feira no centro de treinamento do Flamengo, no Rio. 8 já foram enterrados. Nesta segunda-feira, os dirigentes vão ao Ministério Público para discutir medidas imediatas em relação às famílias das vítimas e também sobre a regularização das instalações. Sobe para 165 o número de mortos do desastre de Brumadinho. Ainda há 160 desaparecidos. E a tragédia virou destaque de capa do jornal The New York Times. O último boletim médico diz que quadro pulmonar de Bolsonaro apresenta melhora significativa, mas tratamento com antibióticos continua. O presidente se recupera de cirurgia em São Paulo. Prefeitura de São Paulo monta a operação de vacinação na região do zoológico da capital. Na última sexta-feira, o macaco foi diagnosticado com febre amarela no local. Eu não lembrava de ter tomado a vacina, meu filho não tinha tomado. Preso na Bolívia, os suspeitos de matar e esquartejar uma família de bolivianos em São Paulo. Gustavo Vargas Arias foi apresentado pela polícia em Santa Cruz de la Sierra. A Anistia Internacional pede que autoridades brasileiras investiguem a ação da Polícia Militar em favelas no centro do Rio. A operação resultou em 13 mortes. Ainda no Rio, criminosos fazem reféns moradores de Barra de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Os bandidos trocaram tiros com a polícia e fugiram por uma mata. E no futebol, os gols pelos campeonatos estaduais. No Paulistão, o Corinthians perde mais uma. E começo esta edição do SBT Notícias falando da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Já foram identificados os 10 corpos dos adolescentes mortos durante o incêndio na última sexta-feira. Um dos sobreviventes recebeu alta da unidade de tratamento intensivo e foi para o quarto do hospital. 8 vítimas já foram enterradas. Uma dor sem tamanho. Foi enterrado no Rio o corpo do goleiro Christian Esmério, de 15 anos. O Cris era um moleque super extrovertido, né, cara? Brincava de jogar bola, era um sonho dele. Como ele sempre falava, eu só quero chegar lá. Se eu chegar lá, ele falava, se eu chegar lá, cara, mudar a vida da minha família, né, cara, comunidade. E era o sonho dele, e ele morreu feliz, né, cara? O Christian era diferenciado, era um menino assim que a gente sabia que ia chegar, e a gente dava para ver nele que ele ia ser um profissional de verdade. E, infelizmente, é uma perda assim, eu estou perdendo um filho. Christian estava de folga, mas quis ficar no alojamento para comemorar o aniversário de Arthur, outra vítima da tragédia. Como o rapaz era muito sozinho no Rio e já se conhecia de adversário, ele foi já fazer uma festinha surpresa por moleque, ia fazer uma festinha surpresa para ele. Por isso que o Christian não veio embora. Em Santa Catarina, a família de outros 2 jovens também se despediram em meio a muita tristeza. O velório de Vitor Isaías, de 14 anos, foi em Biguaçu. O do goleiro Bernardo Pizeta, também de 14 anos, foi na Câmara Municipal de Indaial. Centenas de pessoas fizeram fila para se despedir do garoto. A gente só aprendeu com ele. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas estejam aqui comovidas com tudo que ele ensinou. De correr atrás do sonho, de acreditar no sonho, de realizar o sonho através do seu trabalho, de sua dedicação, disciplina, resiliência, humildade. No sábado foram enterrados os corpos de Arthur Vinícius em Volta Redonda, no interior do Rio, e de Pablo Henrique em Oliveira, interior de Minas Gerais. Neste domingo foram reconhecidos os corpos de mais 2 dos 10 jovens mortos no incêndio no alojamento do Flamengo, no Rio. A mãe de Samuel Thomas, de 15 anos, passou mal. Os tios lembram os planos do menino. O sonho dele, vou dar uma casa para minha mãe. Ele falava isso. O desejo dele era esse. Ele falava.
Esse era o desejo de Samuel, porque nós somos humildes, nós moramos em São João de Meriti. Nós somos de comunidade. Samuel era o sonho de São João de Meriti. A tia de Jorge Eduardo, que completaria 16 anos na semana que vem, reconheceu o corpo do sobrinho. Ele será enterrado em Além Paraíba, onde mora a família. Aí depois disso nós vamos ver. Mas a única coisa que eu quero é tirar ele daqui. E aqui está toda a documentação, é o que precisa para me levar meu sobrinho embora. 3 jovens continuam internados, um deles em estado grave. Já Cauã Emanuel deixou a unidade de tratamento intensivo. Segundo o irmão, ele se lembra de tudo o que aconteceu durante o incêndio. Ele disse que estava dormindo, já acordou com uma fumaça muito forte, quente no rosto dele. E um brother dele chamando, ei, calma, calma, a gente vai morrer e tal. Foi mais ou menos assim, ele disse que botou na cabeça só que não ia morrer, ia procurar algum canto para se sair. Procurar o mais próximo mesmo foi a janela, teve que quebrar a janela, arrombar umas grades que estavam empatando dele sair também. Aí, graças a Deus, deu certo. Na sede oficial do Flamengo, flores em memória dos garotos. No sábado, a banda mineira Skank fez um show em homenagem aos atletas. A diretoria do Flamengo passou a tarde de domingo reunida aqui na sede do clube. Nesta segunda-feira, os dirigentes vão ao Ministério Público para discutir medidas imediatas em relação às famílias das vítimas e também sobre a regularização das instalações. Em nota, o Flamengo informou que vai manter os salários dos atletas e amparar as famílias. Disse ainda que os módulos habitacionais utilizados pelo clube atendem a todas as exigências das normas e que os aparelhos de ar-condicionado passaram por manutenção preventiva no último dia 5 de fevereiro. Nesta segunda-feira, também começam a ser ouvidos os representantes da empresa que alugou os contêineres para o Flamengo. A empresa NHJ, responsável pelo módulo que pegou fogo, alegou que a estrutura é feita de metal e preenchida com material anti-chamas. 19 detentas foram levadas ao hospital após um incêndio na penitenciária feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre. Um show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, que aconteceria em Uberaba, Minas Gerais, precisou ser cancelado depois que um integrante da equipe morreu eletrocutado. O acidente aconteceu enquanto o funcionário fazia ajustes no palco onde ocorreria o show. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ainda caiu de uma altura de 6 metros. O rapaz chegou a ser socorrido, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. Em uma rede social, a dupla sertaneja lamentou a morte do funcionário e escreveu uma mensagem que dizia: que Deus receba nosso companheiro em seus braços e conforte o coração de seus entes queridos. E olha só, no Rio Grande do Sul, a venda e o consumo de bebida alcoólica no calçadão à beira-mar foi proibida pela Prefeitura de Capão da Canoa. A polícia deve garantir o cumprimento da lei. A decisão foi tomada depois da ocorrência de brigas e depredação do patrimônio público. O calçadão de Capão da Canoa virou palco de festas irregulares regadas a muito álcool. No dia 31 de janeiro, cerca de 4.000 jovens participaram de um baile funk ao ar livre, sem autorização do município. Na sexta-feira, o letreiro do nome da cidade amanheceu pichado. Vândalos também destruíram os canteiros. Os reparos aconteceram no fim de semana. Toma conta da calçada, tu vem de manhã, tu pode chegar aqui às 6 horas, tu vê um monte de sujeirada, o pessoal usa droga na cara dura, não tá nem aí. Para acabar com a confusão, a Prefeitura de Capão da Canoa publicou um decreto no último sábado proibindo o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas na orla turística. Para que a gente possa evitar de um mal maior para a população, né? Capão da Canoa recebe um grande público na temporada e pensando na segurança de todos e do resguardo do patrimônio público, é que todas essas ações estão sendo implantadas aqui no município. A medida não atinge os tradicionais quiosques que atendem o público na beira da praia. É restrita ao calçadão. Por isso, os vendedores ambulantes também não poderão vender álcool quando estiverem aqui na orla. Tu vê crianças de 13, 14 anos aí consumindo álcool aí sem compromisso nenhum, sem uma barreira que vem impedir eles, clandestino vendendo álcool. A fiscalização será feita pela Prefeitura, Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, com o apoio do Ministério Público. O decreto prevê que se faça a abordagem e o pedido de cessação
tanto do consumo, da distribuição ou da venda. Não havendo isso, que se encaminhe essa pessoa, esse infrator, até a delegacia para que se faça o termo circunstanciado pelo crime de desobediência. Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso hoje na zona leste de São Paulo. Em uma casa abandonada, sem portas nem janelas e cheia de lixo, a polícia encontrou uma grande quantidade de cocaína em sacos plásticos. Esses sacos todos é cocaína. 11 quilos de crack em 13 tabletes também foram apreendidos. Isso daí é crack. No local também havia uma balança de precisão usada para preparar a droga. E você vai ver a seguir, Prefeitura de São Paulo faz operação para vacinar visitantes do zoológico onde foi encontrado macaco com febre amarela. Carro capota e uma jovem de 24 anos morre na rodovia que liga Brasília a Mato Grosso do Sul. E veja também, depois de acidente, Príncipe Felipe, de 97 anos, entrega carteira de motorista. Em instantes aqui no SBT Notícias. Comprando e pagando todo mês o carnê do Baú da Felicidade. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora é 1h06. A Prefeitura de São Paulo realizou uma operação de vacinação na região do zoológico. Foi depois que um macaco foi diagnosticado com a febre amarela. Um posto para imunização funcionou na entrada do parque durante todo o fim de semana. O aviso está na entrada do Jardim Zoológico de São Paulo. E os funcionários alertam os visitantes. Bom dia, pessoal. Já tomaram a vacina da febre amarela? Já tomaram? Já. Bom passeio para vocês, viu? Tchau. Apenas pessoas imunizadas contra a febre amarela podem entrar no zoológico. A decisão foi tomada pela prefeitura depois que um macaco bugio foi diagnosticado com a doença na última sexta-feira, 8 de fevereiro. O animal está vivo e isolado. Pode acontecer hoje em qualquer lugar que a gente pode estar hoje, numa floresta, qualquer coisa assim. A Prefeitura de São Paulo vai reforçar a vacinação em um raio de 300 metros em volta do Jardim Zoológico. Essa é a distância máxima que os mosquitos transmissores da febre amarela silvestre podem voar. Um posto de vacinação foi montado na porta do zoológico. Bom que está todo mundo aqui, está aplicando a vacina. Eu achei bom que já estão tomando a iniciativa aqui na entrada do zoológico. Gustavo tomou a vacina. Mas como a imunização leva 10 dias para fazer efeito, o vendedor achou melhor ir embora. Eu não lembrava de ter tomado a vacina, meu filho não tinha tomado. Nós viemos sem saber e batemos aqui, vamos ter que ir embora, né? Voltar daqui 10 dias. Atualmente, todo o município de São Paulo é considerado área de risco de febre amarela. Apenas 77% dos paulistanos foram vacinados, muito longe da meta mínima para que não haja circulação da doença em uma cidade, que é de 95% da população imunizada. O objetivo da prefeitura é vacinar 2.600.000 habitantes o mais rápido possível. A vacina ela está disponível em todas as unidades de saúde. Inclusive, também aos sábados, nós temos cerca de 80 unidades que abrem para vacinação. Para saber qual a unidade mais próxima da sua residência, do seu trabalho, é buscar no site da Prefeitura que está a relação das unidades, inclusive as que abrem aos sábados. Crianças podem ser imunizadas a partir dos 9 meses de idade. Idosos com mais de 60, gestantes e pessoas com doenças que afetam o sistema imunológico devem consultar um médico antes de tomar a vacina. Nos primeiros 10 dias, a recomendação é usar repelente e roupas de mangas compridas e de cor clara para afastar os mosquitos. A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou neste domingo os números do desastre da Vale em Brumadinho. Os mortos subiram para 165, outros 160 estão desaparecidos. O Museu Inhotim, um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do país, reabriu após 2 semanas fechado por causa da tragédia em Brumadinho. O Instituto não foi atingido pela lama, mas muitos funcionários perderam parentes no desastre. O sábado começou com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. 15 dias depois do rompimento da barragem, o principal ponto turístico de Brumadinho reabriu as portas.
O Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo. Nesse sábado, ninguém pagou para entrar. Pelo menos 40 funcionários perderam algum familiar na tragédia. Meus primos ainda não foram encontrados, estão na lista de desaparecidos, mas infelizmente a gente já sabe a verdade, a triste verdade. A gente só espera que possamos encontrar ao menos o corpo deles para dar uma última adeus. Entre tantos visitantes, uma família que veio realizar o sonho de 3 vítimas. Camila Taliberti, o irmão Luiz Taliberti e a mulher grávida dele, Fernanda Almeida, estavam na pousada Nova Estância. Eles vieram da Austrália para conhecer Inhotim. Não deixa de ser também um momento de ver, talvez, o lugar que os nossos filhos vieram para cá para isso. O museu, que abriga obras de artistas nacionais e internacionais, é um dos principais destinos turísticos e culturais de Minas Gerais. A tragédia deve reduzir pela metade o número de visitantes. Seguramente a gente tem um impacto de redução, até que as pessoas entendam que não é tudo que virou lama, né? Mas isso vai ser construído com a nossa reabertura e com o funcionamento pleno do Inhotim. Impacto no turismo, na mineração, que é responsável por 60% da renda da cidade, e prejuízo também para o comércio. Se você não tiver venda, você não tem como você cumprir as suas obrigações, né? Então aí é fechar. A alternativa seria essa mesmo, infelizmente. A cidade quer saber como vai sobreviver no futuro. Falta de emprego, queda na renda, economia abalada. Ainda não dá para dizer a longo prazo o que vai acontecer. Mas agora, a esperança está nas mãos da Justiça e nos acordos que serão feitos com a principal responsável pela tragédia. A Vale disse que vai garantir o emprego de todos os funcionários pelo menos até o fim deste ano. Na maior ação trabalhista da história do país, o Ministério Público do Trabalho exige o pagamento de R$2 milhões a cada uma das famílias atingidas. A Vale ofereceu R$300 mil de indenização aos parentes mais próximos, como os filhos e cônjuges. Enquanto a queda de braço na justiça só começou, em Brumadinho, os bombeiros passaram o 16º dia seguido procurando corpos, no incansável trabalho de dar oportunidade às famílias de enterrarem seus mortos. E a tragédia de Brumadinho foi destaque na capa do jornal The New York Times neste domingo. O tabloide americano cita o rompimento da barragem como maremoto de lama, que deixou mais de 150 mortos. Segundo o jornal, apenas após a tragédia, o governo passou a olhar com mais atenção para as outras barragens de mineração que também correm o risco de romper. A reportagem também faz um alerta para o número mais de 80, que foram classificadas como igualmente vulneráveis ou piores que a de Brumadinho. O Times destaca ainda que a indústria de mineração no Brasil tem sido livre para agir como quiser e diz ainda que o problema das ameaças de rompimento vão muito além da Vale e que o setor de mineração e os reguladores demonstram claramente que não tem controle da situação. Nenhuma autoridade brasileira comentou a reportagem ainda. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, decidiu parar de dirigir menos de um mês após se envolver em um acidente de trânsito. Segundo o comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, o Duque de Edimburgo, que tem 97 anos, decidiu entregar voluntariamente a carteira de motorista. O marido da rainha se envolveu em um acidente com outro veículo no mês passado. 2 dias depois, ele foi flagrado ao volante sem o cinto de segurança. Assim como no Brasil, no Reino Unido, também não há limite de idade para dirigir, embora os motoristas com mais de 70 anos precisem renovar as licenças a cada 3 anos. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na BR-060, que liga a rodovia Brasília a Mato Grosso do Sul. Segundo testemunhas, o motorista em alta velocidade perdeu o controle do veículo e capotou perto de Samambaia. Antes de parar, derrubou um poste de iluminação. Os 2 ocupantes ficaram presos nas ferragens. A passageira de 24 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em estado grave, o motorista foi levado para o hospital. Parte da pista do sentido Brasília-Goiânia foi interditada.
Ao menos 5 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas em um grave acidente numa rodovia em Curvelo, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma van, um caminhão e 2 carros. A van teria sido atingida na lateral por um caminhão que fazia ultrapassagem e invadiu a contramão. 3 pessoas permanecem internadas, uma delas em estado grave. E um estudante da Universidade Anhembi Morumbi foi espancado por cerca de 10 pessoas durante a festa do trote em São Paulo. A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os agressores. A agressão aconteceu na madrugada de quinta. A Universidade Anhembi Morumbi lamentou o ocorrido e disse repudiar todo ato de violência. A instituição informou que não tem relação com o fato, pois a festa onde aconteceu a agressão não foi promovida pela universidade e nem realizada em suas instalações. E você vai ver a seguir. Médicos venezuelanos cruzam fronteira com a Colômbia para pedir a entrada da ajuda humanitária. Em São Paulo, o homem tenta matar ex-mulher com golpes de tesoura. Ele acabou preso em flagrante. E ainda, a Anistia Internacional quer investigação sobre a ação da Polícia Militar que terminou com 13 mortos em favelas do Rio. Todos os detalhes depois do intervalo aqui no SBT Notícias. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora é 1h20. A Anistia Internacional pediu que as autoridades brasileiras investiguem a ação da Polícia Militar em favelas no centro do Rio de Janeiro, que resultou em 13 mortes. O fim de semana continuou tenso nas comunidades Falé Fogueteiro, na região central da cidade. Mais tiroteios foram registrados na região. A Anistia Internacional divulgou nota pedindo apuração imediata da Polícia Civil e do Ministério Público sobre as 13 mortes durante a operação da PM nas favelas. Em nota, a Anistia diz que o estado do Rio tem um histórico de altos números de homicídios decorrentes de intervenção policial e que os números aumentam a cada ano. 1.532 em 2018 e 1.127 mortes em 2017. A Anistia ainda chama atenção para a falta de investigação dos homicídios, alertando que a impunidade aumenta o ciclo de violência da polícia. Para explicar o que houve, a PM afirmou que teve sim confronto e disse num primeiro momento que os mortos foram, abre aspas, encontrados em vias da comunidade, fecha aspas. No dia da confirmação dessas mortes, a versão contada pelos parentes foi outra, bem diferente, a da Polícia Militar. As famílias reconheceram sim o envolvimento de todos os suspeitos com o tráfico de drogas, mas afirmaram que os cadáveres estavam no mesmo local, sugestionando uma execução que teria acontecido dentro de uma casa, no Morro do Falé, o que depois, no dia seguinte, foi sim confirmado pela Polícia Militar. Só que desta vez numa nova versão, argumentando que neste local estavam sim os 10 suspeitos, só que todos reagiram trocando tiros. Não houve execução, segundo a PM. Peritos do Instituto Médico Legal estão concluindo laudos para saber se, de fato, os mortos apresentam sinais de execução. Segundo a PM, o tiroteio foi provocado por uma guerra entre facções. Quadrilhas do Falé, Fogueteiro e Prazeres invadiram o Morro da Coroa para controlar o tráfico de drogas na comunidade, que fica em cima do túnel Santa Bárbara, importante via de ligação entre a região central da cidade e a Zona Sul. Vídeos postados pelos moradores durante o tiroteio ainda repercutem na internet. A região, que já teve UPPs, tem históricos de confrontos. A polícia promete permanecer mobilizada, com vigilância absoluta nos acessos e no interior das comunidades, durante a semana ou até que cessem os tiroteios. E olha só, um grupo de médicos venezuelanos cruzou a fronteira com a Colômbia neste domingo para pedir a entrada da ajuda humanitária. Segurando uma bandeira gigantesca da Venezuela, os médicos protestaram para que os militares retirassem um tanque e 2 contêineres de carga que bloqueiam a ponte internacional, onde a ajuda humanitária fornecida pelos Estados Unidos está sendo armazenada.
O presidente Nicolás Maduro prometeu não deixar a ajuda entrar, dizendo que a Venezuela não é uma nação de mendigos e que a comida, os kits de higiene e equipamentos médicos de emergência são parte de uma estratégia dos Estados Unidos para tirá-lo do poder. O líder da oposição, Juan Guaidó, que já foi reconhecido por mais de 40 países como presidente interino, disse às Forças Armadas que impedir a entrada da ajuda é um crime contra a humanidade. Também neste domingo, Maduro inaugurou uma série de exercícios militares que vão até sexta-feira. A atividade foi transmitida pela rede de televisão estatal. O líder socialista aproveitou a ocasião para criticar o presidente Donald Trump e disse que as ameaças americanas forçaram a Venezuela a se preparar para se defender. E de volta às notícias aqui do Brasil, a proposta da reforma da Previdência deve estar nas mãos do presidente Jair Bolsonaro até a próxima sexta-feira. A expectativa é de que até o final deste mês comece a discussão das medidas no Congresso. Na proposta, o sistema de assistência social e de previdência serão separados e os recursos para aposentadoria virão de um novo sistema de capitalização, como explica o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele conversou com o repórter Tiago Nolasco durante um voo comercial entre São Paulo e Brasília na noite desta sexta-feira. Vamos criar uma nova previdência com base em capitalização, que isso é uma proposta forte do governo, do professor Paulo Guedes, para que a gente tenha uma previdência saudável para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é justo colocar uma previdência que tem problemas como a nossa. O governo trabalha para afinar a base aliada. No dia 20 desse mês, um encontro em Brasília deve reunir 25 dos 27 governadores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado vão alinhar o discurso com os chefes estaduais para que eles mobilizem as bancadas para aprovação da reforma. Nós estamos conversando exatamente sobre como consertar esse regime previdenciário e como dar opções para futuras gerações. O recado é claro. O foco do governo nesse primeiro semestre é a Previdência. A reforma tem que ser aprovada no primeiro semestre. É aí que o governo vai mostrar força, vai mostrar que tem uma base consolidada. O nosso esforço é para que a reforma seja aprovada o mais rápido possível, porque o Brasil precisa disso. É uma proposta complexa e impopular. Necessita de um quórum muito alto na Câmara dos Deputados, 308 votos. E haverá resistência lá e também nas ruas. Por isso é impossível prever o tempo de tramitação. Na primeira semana de trabalho, o novo Congresso não votou nenhum projeto em plenário, mas centenas de propostas já foram apresentadas pelos parlamentares. Este é o novo Congresso, com democratas no comando das duas casas e velhos caciques distantes do poder. Na primeira semana de trabalho, 9 projetos de lei foram apresentados por senadores. Na Câmara, muito mais, 488. São projetos de todos os tipos, mas muitos defendem pautas conservadoras que ajudaram a eleger Jair Bolsonaro. A bandeira levantada por esta deputada de Brasília é a do projeto da Escola Sem Partido. A polêmica é a questão do aluno poder gravar a aula. Claro que serve também como uma prova no caso de um professor incutir na mente, no espírito dessas pessoas, uma percepção de mundo que é daquele adulto. Proposta duramente rebatida pelos defensores do projeto Escola Livre, do PT. Não pode se permitir fazer uma gravação de vídeo dentro da sala de aula se não tiver o consentimento do aluno e do professor. E tem também o Escola Sem Mordaça, das deputadas do PSOL, que defendem a liberdade de expressão dentro de sala de aula. Escola para nós é para pluralidade, para diversidade e espaço para corrigir desigualdades históricas do Brasil. E a chave para o país atingir o equilíbrio para este analista político está nas mãos do Congresso. O país está conflagrado, as contas públicas desorganizadas e não vai se organizar isso intensificando o conflito. Tem que buscar pacificar o país e para pacificar o país, o governo e seus aliados mais radicais precisam moderar e buscar um entendimento
Essa moderação no discurso e o poder de negociação com os novos parlamentares serão essenciais, principalmente para que o governo consiga votar não só as 23 medidas provisórias que tramitam no Congresso, como a reforma da Previdência, que mesmo sem um texto finalizado, tem um forte defensor na Câmara dos Deputados. Na hora do plenário, é claro, isso todo mundo já sabe, a prioridade é primeiro a Previdência e depois o projeto contra o crime organizado. Um não atrapalha o outro. E cabe a Rodrigo Maia ainda decidir sobre 3 pedidos de CPI. Um deles pretende investigar os culpados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia em São Paulo, prossegue sem febre. Segundo o boletim médico deste domingo, o quadro pulmonar apresenta melhora significativa e o tratamento com antibióticos continua. O presidente segue realizando exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e caminhadas. Por ordem médicas, as visitas permanecem restritas. O Ministério da Saúde anunciou uma reformulação no programa Mais Médicos. Um novo projeto será apresentado pela equipe do presidente Jair Bolsonaro. O sonho é ficar no Brasil. A médica Lisandra. Um técnico de enfermagem foi preso suspeito de estuprar uma paciente que se recuperava de uma cirurgia num hospital em São Paulo. Ele nega as acusações. A paciente se internou neste hospital para operar as varizes e saiu vítima de estupro. O acusado é o técnico de enfermagem Jackson Bastos dos Santos, que trabalhava aqui havia 8 anos. Ele está preso. Jackson aparece nas imagens da câmera de segurança entrando no quarto da paciente e lá ficando por 12 minutos. A vítima é uma publicitária de 39 anos, casada, mãe de 2 filhos. Por conta da provável ação de um sedativo que o estuprador aplicou, a mulher recorda apenas partes do que aconteceu naquela madrugada de 15 de janeiro aqui dentro do hospital. Mas ela lembra perfeitamente do rosto do técnico de enfermagem, porque ela o viu entrar no quarto e injetar uma substância na veia do braço dela. Ela tem flashes, momentos depois, de alguém manipulando os seios dela de forma agressiva. Como ela amamenta e estava sem amamentar naquela noite, ela estava com os seios sensíveis e ela sentiu dor. E ele pegando a mão dela e colocando no órgão sexual dele. A publicitária está tomando medicação preventiva contra doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, embora não tenha sido confirmada a conjunção carnal, o que não torna o crime menor. O Hospital Santa Catarina demitiu o funcionário por justa causa no dia da denúncia. E o demitem por descumprir regras de ingresso no quarto. Para eles, o importante é que foi ele e não eles. Só que existem muitas falhas de segurança que permitiram que ele ingressasse no quarto por 3 vezes, a terceira para praticar um estupro. Por nota, o Santa Catarina diz colaborar com as investigações e que conta com os mais seguros processos internos de assistência ao paciente. Quanto ao técnico de enfermagem, é a 3ª denúncia policial contra ele. Há 4 anos, a ex-mulher dele recorreu à Lei Maria da Penha e o denunciou por ameaça. E há 7 anos, Jackson foi acusado de importunação ofensiva ao pudor a uma menina de 12 anos num vagão do metrô de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo solicitou à polícia que investigue as denúncias contra um padre da Igreja Católica no interior do estado. Rapazes revelaram ter sofrido abusos sexuais quando eram adolescentes. Quase 20 anos depois, o trauma continua vivo. Eu pensei em me matar. Eu cheguei a esse ponto. Ainda criança, este homem começou a frequentar a igreja. Com uma família católica, desde cedo começou a ajudar durante a missa. Aos 17 anos, acompanhava as visitas do padre às comunidades da zona rural. E numa dessas viagens, foi assediado. Ele me apalpou, ele apalpou. Aí foi onde eu estranhei aquela apalpada dele. Eu fiquei sem reação. Ele apalpou meu órgão genital. Pedro Leandro Ricardo, conhecido como Padre Leandro, atuava nas paróquias de Araras e de Americana, no interior de São Paulo. O rapaz conta que o abuso aconteceu na casa paroquial, onde moram os padres. Ele falou, pega aqui. Pega em mim. Aí eu peguei. Aí ele pegou, levantou, abaixou a calça e levantou a camisa. Eu falei, não. Aí ele pegou, abaixou, mas foi uma coisa super rápida, assim, sabe? Foi bem constrangedor.
As primeiras denúncias chegaram à igreja em 2008. O padre chegou a ser investigado, mas o inquérito foi arquivado. Agora, a pedido do Ministério Público de São Paulo, a polícia voltou a investigar as denúncias. Padre Leandro foi afastado de suas funções na Basílica de Santo Antônio no dia 27 de janeiro. A Diocese de Limeira, responsável pelas paróquias aqui da região, decidiu suspendê-lo durante as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público. Uma sindicância interna também apura as denúncias. O padre não quis gravar entrevista. Ninguém nos atendeu na casa paroquial. Em nota, a assessoria de imprensa da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua afirma que as acusações contra o padre Leandro foram feitas de forma anônima, com o objetivo de prejudicar a imagem e manchar os 19 anos de dedicação à Igreja Católica. A defesa diz que o padre está na casa de parentes e que ele vai colaborar com a investigação. No momento oportuno da investigação policial, nós procuraremos demonstrar documentalmente, por testemunhas, não é, a inocência que o padre alega, né, em sua defesa. Este outro homem também conta que foi assediado durante uma viagem com o padre Leandro. Ele pegou entre minhas pernas e passou a mão e apertou, aí eu, né, tirei a mão dele e acabei discutindo. Eu fiquei transtornado. Ele disse que foi afastado das atividades da igreja pelo próprio padre e que o mais difícil foi ver o sofrimento da mãe, que não sabe o motivo do afastamento. Sei lá, que ela só pensava se estava envolvido com outra coisa e tal, mas ser afastado e ver sua mãe também sofrendo. Sofri calado, porque até hoje eu não tive coragem de falar abertamente, como outros que provavelmente aconteceu, que não tem. Para mim era uma família, é isso que dói. O homem que foi abusado na adolescência se revolta e diz que perdeu a fé. Eu era moleque, eu não sabia nada. As pessoas não são objetos. Meninos fracos e pobres é o lema dele. O meu desejo é só justiça, só justiça. E covardia na capital paulista. Uma mulher levou 8 tesouradas do ex-marido em uma tentativa de feminicídio na zona norte da cidade. O agressor foi preso em flagrante. As imagens desse ataque são fortes. Veja aí. Nas imagens de câmeras de segurança dessa rua é possível ver o momento em que o agressor, Márcio Neves, corre atrás da mulher, Andréia Aparecida. Em seguida, ele dá 8 golpes de tesoura na vítima. Mesmo com dificuldade, ela consegue se levantar e correr. Policiais da Guarda Civil Metropolitana que faziam ronda pelo local, naquele momento, presenciaram o ataque. Márcio ainda tentou fugir e entrar em uma casa que estava com o portão aberto. Mas, logo em seguida, foi detido e levado à delegacia. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Já o agressor teve a prisão preventiva decretada e deve responder por tentativa de homicídio qualificado com a agravante em feminicídio. Um homem e 3 mulheres foram presos na Grande São Paulo e confessaram um crime brutal. Mataram por vingança uma jovem de 21 anos. Feminino de Poá, cidade vizinha. E olha só, a menina de 8 anos que caiu do 4º andar de um prédio no interior de São Paulo foi transferida da UTI para um quarto. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas da queda. O porteiro do condomínio, que trabalhava no momento do acidente, prestou depoimento nesta sexta-feira. O horário de saída dela e do marido foi em torno de 3h50. Ela retornou por volta de 4h08. Eles inquiriam o horário, se eu tinha certeza. Eu creio que eu não sabia, tá? Porque eu estaria alterado, ainda nervoso. Ela entrou, eu falei bom dia ainda, eu lembro perfeitamente no que ela entrou, eu falei bom dia. Quem também foi ouvida foi a vizinha que chamou a portaria depois de ouvir o choro da menina. A gente não sabe definir exatamente o que era, né? Mas você ouviu um choro? Sim, eu ouvi choro. Não, barulho não.
choro mesmo. Além do porteiro, o pai e a mãe da garota foram intimados a prestar depoimento nesta sexta-feira, mas ninguém apareceu. O delegado, que prefere não gravar entrevista, diz entender a ausência deles neste momento e não descarta a possibilidade de ouvir a criança depois que ela se recuperar. Na quinta-feira, a madrasta, Rebeca de Jesus Silva, disse à polícia que deixou a menina sozinha em casa por cerca de 20 minutos, enquanto levou o marido, Eduardo José Silva, ao trabalho. As imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram pai e madrasta no elevador e depois saindo com o carro. Após alguns minutos, o veículo retorna. Na quinta-feira, a mãe de Maria Elisa disse que não acredita na hipótese de que a filha tenha caído. É estranho, né? Que uma criança de 8 anos não tem força para cortar um nalho grosso. A gente, adulto, não tem força para isso, imagina uma criança. Eu não acredito que foi ela. Ela também não tem essa capacidade de cortar um nalho e pular porque ela tem medo de altura. E ela não acorda cedo de jeito nenhum, ela é muito preguiçosa. E quando ela estava lá em casa passando as férias, eu que levava ela no banheiro para fazer xixi dormindo, porque ela não acordava de jeito nenhum. Agora eu falo de um golpe que está se tornando cada vez mais comum. Os estelionatários anunciam celulares em sites de venda, não entregam os aparelhos e ficam com o dinheiro da vítima. A polícia prendeu um homem que se passava por comprador, marcava os encontros e levava os celulares anunciados sem pagar. A Polícia Civil chegou até a casa de Fernando Ribeiro Pereira, na zona norte do Rio, depois de um mês de investigação. Ele foi preso em flagrante. Na residência, os agentes encontraram vários celulares roubados. Foi com base nos registros, no levantamento de dados, o mesmo modus operandi que nós conseguimos levantar a autoria e identificar outros 2 casos que esse elemento também estava atuando. E acredito que, com a divulgação, outros casos venham a aparecer do mesmo golpe aplicado por esse autor. Fernando buscava anúncios de celulares de última geração, marcava os encontros e combinava de entregar um modelo antigo e a diferença em dinheiro. Só que o celular deixado com a vítima era falso. Neste vídeo, o golpista aparece em ação. Ele pede para o rapaz o celular novo e fala que vai até o carro colocar um chip para testar o aparelho. Enquanto isso, a vítima espera no portão. Fernando entra no veículo e vai embora sem pagar a diferença. O homem entra no prédio e parece não acreditar no que aconteceu. O estudante Matheus foi uma das vítimas do golpista. Sente raiva e desespero, ainda mais quando você trabalha para comprar alguma coisa e o vagabundo leva. Os policiais encontraram o carro que Fernando Ribeiro usava nos golpes em Ipanema, na zona sul da cidade. Um outro caso de estelionato aconteceu com uma adolescente que queria comprar um celular de última geração. Ela também caiu no golpe de uma mulher que se dizia advogada e anunciava os aparelhos por um site de vendas. No anúncio, o celular tinha pouco tempo de uso e estava na garantia. O valor era de R$ 1.600. Ana Cristina de Araújo Lazarotto, de 50 anos, chegou a fazer um vídeo e postar na internet para dar credibilidade ao negócio. Está aqui, sou advogada, para você não ter dúvida nenhuma. A golpista convenceu a adolescente Lívia de Aguiar, de 15 anos, a fazer um depósito de R$ 800. Assim que recebeu o valor, a estelionatária desapareceu e bloqueou a menina nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Ela se apresentou como uma advogada, uma mulher de boa índole, e aí depois que eu depositei a metade do dinheiro, ela me bloqueou e nunca mais falou comigo. É muito triste você confiar assim e ser surpreendido dessa maneira. Um homem invadiu e roubou uma igreja na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação. Veja o momento em que o assaltante, que é morador de rua, entra na administração da paróquia e se dirige até o balcão. Ele tenta abrir uma das gavetas, mas como não consegue, pega os celulares das 2 funcionárias e vai embora. A secretária chega a pedir que ele volte. O homem foi detido logo em seguida. E o sonho do novo emprego destruído. A polícia apreendeu um estelionatário que oferecia vagas no exterior para profissionais da construção civil com salários que chegariam a R$ 30 mil. Mas tudo não passava de um golpe. Todos os detalhes na reportagem de Carlos Lima. O dia foi de intenso movimento nessa delegacia da Zona Sul de São Paulo com o entra e sai de vítimas. Todas pagaram uma taxa de R$ 180, que seria referente à despesa de uma avaliação psicológica.
fizemos a entrevista e eles selecionaram a gente para estar fazendo os exames psicológicos aqui, aqui em Pinheiros, né? Fizemos o exame, pagamos pela quantia e no decorrer do processo eles ficaram de ligar a gente em 7 até 10 dias e não ligaram. Foi uma denúncia anônima que levou a polícia até os suspeitos. Havia um grupo de pessoas que já tinham sido vítimas deles em Suzano e estavam atrás dessa empresa. Sabendo que eles estavam captando novos funcionários, novos interessados em ser funcionários no exterior, eles se dirigiram até a capital e acionaram a Polícia Militar. As propostas eram para trabalhar na construção de uma rodovia em Portugal e de um shopping em Miami. Tudo com garantia de visto, moradia e alimentação, pagas pela empresa Midas Incorporadora e Investimentos. Estou frustrado, né, que nesse desemprego aí, mais de 14 milhões de empregados, a gente consegue uma expectativa dessa de trabalhar fora, com salários altos. Eu já trabalhei fora, eu sei que é bom, mas aí quando a gente descobre que é golpe, eu fiquei frustrado. A polícia informou que, além da capital paulista, o golpe também foi aplicado em cidades do interior do estado e principalmente no nordeste do país. O homem, que foi preso nesta segunda-feira, já tinha mandado de prisão preventiva por estelionato no Rio Grande do Norte. Há possivelmente também investigações em curso em Recife, também por estelionato, com o mesmo modus operandi, sempre com essa oferta fraudulenta de recebimentos de entre 5 e 30 mil reais por oportunidades no exterior. O Willa da Silva Herdman, de 33 anos, foi preso em flagrante, mas negou que esteja praticando o golpe. Você está acompanhando o SBT Notícias, agora é 1h48. E um criminoso foi morto ao tentar fugir de policiais militares na zona leste de São Paulo. Quem tem mais informações sobre esse caso e conversa agora comigo ao vivo é o repórter Marcelo Bittencourt. Marcelo, bom dia. Chegou a haver uma perseguição? Olha, Ana, um excelente dia para você, uma ótima semana a todos que nos acompanham neste momento. Houve sim, final da noite de domingo, a vítima, que estava exatamente, Sérgio Oliveira, no detalhe, naquele automóvel, ele foi abordado aí por criminosos, Ana, e aí foi assaltado. Ele foi retirado do carro, o criminoso acabou seguindo com o veículo. Ele avisou policiais da Rocan que passavam pelo local. A partir daí, o veículo foi localizado, houve um acompanhamento. O bandido se recuperou. A notícia é que nenhum policial que se envolveu nessa ocorrência ficou ferido, Ana. Obrigada, Marcelo. E Marcelo Bittencourt continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. E bom início de semana aí para você também, Marcelo. Criminosos fizeram moradores de Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, reféns na manhã deste domingo. O grupo trocou tiros com a polícia e fugiu pela mata. Vizinhos chamaram a PM, que ao chegar no local encontraram os criminosos deixando a residência. Houve confronto e um policial foi baleado na perna. Após a troca de tiros, os bandidos entraram em uma mata próxima. O PM ferido foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar. E a polícia prendeu 5 pessoas por tráfico de drogas em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Com o grupo foi apreendida uma quantia de R$50 mil. Os policiais foram informados por meio de uma denúncia anônima sobre o funcionamento de uma refinaria de drogas na região. A PM flagrou as 5 pessoas trabalhando no local. Além do dinheiro, uma quantidade de maconha e cocaína foi apreendida. E um jovem foi preso suspeito de traficar drogas em um condomínio de alto padrão na capital paulista. Ele tentou subornar os policiais, que fingiram aceitar a proposta. Outras 2 pessoas que foram ao imóvel para buscar entorpecentes também foram detidas. Quase R$100 mil em espécie, drogas e o caderno utilizado para contabilizar as vendas do tráfico. Tudo estava no apartamento desse condomínio da zona sul de São Paulo. Era aqui que morava Theo Buzoni, de 24 anos, abordado por policiais durante um patrulhamento. Com ele, os agentes encontraram R$ 1.300, além de entorpecentes. O suspeito confessou a prática de tráfico de drogas e fez uma proposta aos PMs. Ele tentou subornar as equipes, oferecendo dinheiro em troca da sua liberdade, e que esse dinheiro estaria em sua residência.
Os R$40 mil seriam pagos no apartamento. A equipe de policiais fingiu aceitar o valor e acompanhou o suspeito até o imóvel. E na hora que ele entregou esse valor aos policiais, que foram o valor de R$40 mil, recebeu novamente uma voz de prisão por um outro crime, no caso da corrupção. Foi vistoriada a residência desse infrator e localizado mais uma certa quantia em dinheiro, em torno de R$56 mil, e grande quantidade de drogas sintéticas, tipo maconha e haxixe. Durante as buscas, algumas pessoas entraram em contato com o suspeito por telefone e disseram que iriam à casa dele para comprar drogas e pagar dívidas. 2 delas também foram presas. Com Gabriela Jurazek da Silva, a polícia encontrou cerca de R$1.000 de drogas. André Sacaroli Novaes de Carvalho estava com quase 300 papelotes de maconha e cerca de R$2.000 em espécie. A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes, organização criminosa e corrupção ativa. Os usuários desse tipo de entorpecente seriam até pessoas de classe média ou alta, pelo poder, assim, pelo valor a mais, o custo maior desse tipo de droga, Em Brasília, Pedro Henrique de Araújo Barros, de 18 anos, também foi preso, suspeito de vender drogas no condomínio onde morava com os avós. No apartamento foram encontradas porções de maconha, droga sintética, balança de precisão e uma faca, além de R$4.500 em dinheiro. O entorpecente era vendido pelas redes sociais e os usuários pegavam a droga no condomínio. A gente tem uma investigação prévia, Então a gente mostra para o judiciário, primeiro, que a comunidade já estava relatando que ele faz o tráfico de drogas. Por 9 vezes relataram isso. A gente tem mensagens instantâneas de outras pessoas que já foram presas aqui, comprando droga com ele através de aplicativos. Então isso materializa demais o crime de tráfico, a gente só precisava mesmo era apreender a droga e provar que ele realmente vendia a substância ilícita. Policiais do DENARC de São Paulo tiraram mais de 600 quilos de cocaína de circulação em 2 operações. O que essa marca francesa, ícone da moda mundial, e o time Real Madrid têm em comum? A Grife e o time espanhol caíram no gosto de traficantes de drogas, aqui de São Paulo. Quase 600 quilos de cocaína apreendidos estavam separados em tabletes, estampados com os logotipos da marca de moda e do clube de futebol. E a imaginação desses traficantes estava realmente aflorada. Essa quantidade enorme de entorpecentes tinha todo um esquema para passar despercebida por qualquer blitz policial. A droga era escondida em compartimentos secretos de caminhões, onde os motoristas se passavam por vendedores de jabuticaba. Os traficantes pensaram em tudo, só não imaginaram que todo o esquema já estava sendo vigiado pela Polícia Civil. Os investigadores fecharam o cerco à quadrilha e pegaram todo mundo de surpresa na zona norte de São Paulo. Eles verificaram que vários veículos entravam num galpão, paravam, ficavam lá e os indivíduos deixavam os carros e saíam num outro veículo que já foi identificado também. Depois disso, tentaram abordar um dos veículos, houve resistência por parte do passageiro deste veículo, que é um Carnival preto, efetuou disparo contra os policiais que responderam. Esse indivíduo se evadiu, o motorista encontra-se preso. Ao adentrarem no galpão, eles localizaram diversos veículos, um caminhão com diversas mudas de jabuticaba e um outro caminhão, todos carregados com tijolos de cocaína, um total de 597 tijolos de cocaína a serem distribuídos. 4 homens foram presos nessa operação, a maioria com passagens por tráfico de drogas. Durante o tiroteio, um policial foi baleado. Mas que está bem, está internado, mas passa bem. Mais cedo, a mesma equipe prendeu um açougueiro de 29 anos que também tentava transportar drogas da mesma forma, num compartimento secreto, mas dessa vez de um carro. O indivíduo, ele acabou confessando que transportava 20 tijolos de cocaína em um fundo falso, compartimento secreto destinado para isso.
Foram apreendidos 20 quilos de cocaína que tinham como destino o Rio de Janeiro. O preso já tinha passagens pelo mesmo crime. Esse cara é do Rio, esse rapaz é do Rio. Ele já foi preso, inclusive, em posse de 600 quilos de maconha. Está respondendo criminalmente por isso. O governo vai editar uma medida provisória para regulamentar o ensino domiciliar, que é quando a criança tem aulas em casa sem ir à escola. Quem tem os detalhes é a repórter Débora Bergamasco. Esse tipo de educação já foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado por falta de legislação adequada. Agora, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em conjunto com o Ministério da Educação, está terminando de formatar um projeto para enviar ao presidente Jair Bolsonaro já na semana que vem. O plano é que os alunos do ensino domiciliar tenham que passar obrigatoriamente por avaliação periódica. Para quem está no ensino fundamental, a responsabilidade sobre o teste ficará a cargo do município. Para quem está no ensino médio, ficará por conta do Estado. Será criada também uma base cadastral. Assim, o governo acha que vai conseguir facilitar a fiscalização, função do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Com as altas temperaturas deste início de ano, aumentou a procura por aparelhos de ar-condicionado. Mas, infelizmente, esse conforto não é nem um pouco barato. Foram 30 dias de uso do ar-condicionado para aliviar o calor. Depois do rompimento da barragem Brumadinho, a Vale deve aumentar a extração na maior mina de minério de ferro do país, localizada no Pará. A mina é nova e opera com uma tecnologia que poderia ter evitado a tragédia em Minas Gerais. O grau de pureza do ferro extraído em Minas Gerais chega a 40%. Já em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, esse índice se aproxima do ideal, o que possibilita a extração e o beneficiamento com baixa produção de rejeitos. Então o minério você tira praticamente da rocha ali do meio ambiente, tira e já leva direto para o trem. Não existe uma contaminação nesse processo. E não tem como você querer beneficiar ou melhorar usando água, lavando, porque ele não precisa. Após a tragédia em Brumadinho, a Vale anunciou o fechamento de todas as barragens em Minas Gerais, semelhantes à do córrego do Feijão, construídas pelo método de alteamento a montante. A redução na produção anual deve ser inicialmente de 10%. Por isso, as atenções agora devem ser voltadas ainda mais para a mina paraense S11D. A operação é nova, começou em 2016 e produz mais de 40 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. As minas vão ter que produzir mais, né, para tentar suprir essa perda, esse prejuízo que ela pode ter. As pesquisas mostram que só na região da S11D há mais de 10 milhões de toneladas de ferro a serem exploradas em mais 10 depósitos naturais do minério. A Vale detém quase 25% do mercado mundial de exportação de ferro. Este economista mostra que mesmo após a queda histórica das ações da Vale na Bolsa, investidores seguem com as apostas na mineradora. A demanda pelo produto continua, principalmente na China. A empresa tem estoque para seguir com a venda, apesar de reduzir a produção. A diminuição da oferta de minério de ferro no mercado também deve beneficiar a Vale lá na frente. Então, tudo isso a Vale vai sair ganhando no final das contas, né? Ela não vai sair perdendo, como muita gente está falando. Então, quando a Vale retomar a produção, é provável que o preço do minério esteja mais alto. Isso também vai ajudar a Vale a repor algumas perdas. O pesquisador da Universidade Federal do Pará só espera que esse redirecionamento de investimentos para o norte do país traga melhorias sociais. Mais áreas de pesquisa sendo levantadas, contratação de mão de obra. Nós temos hoje, lá em Marabá, um curso de engenharia de Minas, que forma engenheiro e geologia também voltado para aquela região. Então, é uma forma até de melhorar a questão de emprego na região, que isso vai acontecer. Em todo o Brasil, 45 barragens de água apresentam riscos, segundo o relatório da Agência Nacional de Águas. 2 ficam no Rio Grande do Sul. O lago da maior barragem gaúcha está em Cachoeira do Sul.
A estrutura cobre uma área do tamanho de 1.700 campos de futebol. O reservatório de Capané não tem rejeitos e serve para irrigar plantações de arroz. A barragem, construída há 70 anos, tem um histórico de problemas, como infiltrações, por exemplo. No final de 2018, um estudo feito a pedido do Instituto Rio Grandense do Arroz identificou falhas na estabilidade da estrutura. Existem indícios de que o material não ficou bem estruturado, talvez até desde da construção da barragem há 70 anos atrás, né, e que isso está, então a gente tem essa fotografia. O administrador já reduziu a capacidade do reservatório para evitar acidentes. Outro problema é a falta de um vertedouro. O equipamento controla o nível de água e evita que ela passe por cima da barragem. Isso coloca em risco a barragem, né? Então é necessário, tecnicamente é necessário a construção do vertedouro. A barragem de Santa Bárbara, em Pelotas, também apresenta risco de rompimento. Ela controla cheias e abastece a cidade. De acordo com a prefeitura, a manutenção está em dia. É uma barragem que tem 50 anos e está dentro de uma zona urbana. Então ela sempre tem um elevado risco por conta disso. Nós estamos fazendo todas as manutenções. Das 24 mil barragens do país, pouco mais de 10 mil estão no Rio Grande do Sul. Esta, em Viamão, fica em um assentamento do MST e é de responsabilidade do Instituto Nacional de Reforma Agrária. A estrutura não está no relatório da ANA, mas preocupa o Ministério Público Estadual e já foi alvo de inquérito. O INCRA disse que aguarda o relatório de uma vistoria realizada em 2017 para saber o potencial de dano em caso de rompimento. O Instituto tenta contratar uma empresa para fazer uma inspeção de segurança. Em ela rompendo, eventualmente, ela pode ocasionar um grande dano, não só ao meio ambiente, mas a vidas também humanas, né? Tendo um potencial para atingir a zona norte da cidade de Porto Alegre, inclusive. O Rio de Janeiro também tem 2 barragens no relatório da Agência de Águas. A de Juturnaíba, na região dos Lagos, apresenta problemas estruturais visíveis. A de Jericinó, na zona oeste da capital, não tem manutenção. A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade criou um grupo multidisciplinar para regularizar e fiscalizar as 29 barragens do estado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, em Barcelona, o atacante Neymar está passando por um tratamento alternativo para recuperar uma lesão no pé direito. Aqui no Brasil, a técnica ainda é experimental. O repórter José Luiz Filho conversou com especialistas que mostram como a terapia funciona. Bem mais rápida e eu não senti tanta dor, então vale a pena. E vamos falar de gols. Na Inglaterra, o Manchester City aplicou uma inacreditável goleada no Chelsea, 6-0. Só o argentino Sérgio Agüero marcou 3 vezes. E aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a rodada do fim de semana foi cancelada por causa da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, quando 10 garotos da base morreram no incêndio. Em São Paulo, todos os jogos envolvendo os grandes times do Campeonato Paulista terminaram em 1-0 no placar. O Corinthians perdeu para o Novo Horizontino e está em 3º lugar no grupo. Hoje estaria fora dos confrontos das quartas de final. Antes da bola rolar, todos os jogadores fizeram 1 minuto em homenagem aos 10 garotos do Flamengo que morreram no incêndio no alojamento do clube. Após cobrança de falta, Cássio faz ótima defesa no desvio de Paulinho. Só que depois da confusão na área, a bola sobrou para o camisa 9, Murilo Henrique, marcar o gol. A vitória colocou o time de Novo Horizonte na primeira posição do Grupo B, 1 ponto à frente do Palmeiras. No sábado, São Paulo perdeu mais uma e ficou ainda mais pressionado para a decisão de quarta-feira contra o Talleres, da Argentina, pela pré-Libertadores. A Ponte Preta bateu o escanteio fechado, a bola desviou na primeira trave e sobrou para Hugo Cabral, sem goleiro, marcar o gol do jogo. O Santos, time de melhor campanha do Paulistão, se recuperou da goleada sofrida na última rodada e derrotou o Mirassol no Pacaembu. A conquista dos 3 pontos foi muito suada e só saiu aos 49 minutos do segundo tempo com Jean Mota. E por 111 milhões de reais, a Prefeitura de São Paulo fechou a concessão do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Agora, o consórcio Patrimônio SP poderá administrar por 35 anos o estádio, palco de momentos históricos do futebol brasileiro.
Foi a primeira etapa do pacote de desestatização proposto pelo então prefeito e atual governador João Dória. O consórcio vencedor é o Patrimônio SP, que reúne o Fundo de Investimentos Savona e a empresa de engenharia Progem. A parceria poderá administrar o estádio pelos próximos 35 anos. Inaugurado em 1940, o Pacaembu foi, por muitas vezes, a casa dos grandes clubes paulistas e também da seleção. Sediou partidas da Copa de 50 e, anos mais tarde, abrigou jogos do Pan-Americano disputado no Brasil. Grandes nomes do futebol brasileiro e internacional brilharam no gramado do Pacaembu e foram eternizados nesse museu que fica dentro do estádio. Para manter essa história viva a partir de agora, o consórcio responsável pela administração vai ter que pensar projetos para todo o local, com reformas, promoção de eventos e uma boa estratégia para quitar as dívidas. Segundo a Prefeitura, em 2017, os gastos com o estádio e com o complexo esportivo de quadras e piscinas foram bem maiores que a receita. A concessão prevê a modernização nos sistemas elétrico e hidráulico, além da construção de novos banheiros, vestiários e outras melhorias na infraestrutura. Ainda não está claro quem vai fiscalizar o projeto. A análise de documentação do consórcio vencedor será iniciada em 5 dias, se não houver recursos pendentes. Mas a Associação Viva Pacaembu já sinalizou que vai recorrer para entender que a licitação é ilegal e não atende aos interesses da população. Eles restringiram a quantidade de horas de utilização da quadra para 12 horas só. Da piscina para apenas 4 horas. Então o restante do tempo, do período do dia, ela vai ser paga, vai ser fechada, é só quem paga. Então o Pacaembu é de todos ou não é de todos? As crianças que nasceram durante o surto de Zika em Pernambuco hoje têm 3 anos. Os médicos ainda não sabem o quanto elas vão conseguir progredir e os problemas que ainda podem surgir. Mas comemoram, em muitos casos, a sobrevivência delas diante de tantas perdas neurológicas é um verdadeiro milagre. É colorido e macio, mas Benjamin parece mais entretido com a nossa câmera. Quem vê pensa que ele está brincando, mas o menino está se superando. Ele não virava, ele já vira, ele não levanta a cabeça. Exercícios para abrir a mãozinha e estimular a sensibilidade. Davi Lucas também não tem descanso. Estica daqui, dali. Davi Lucas e Benjamin nasceram com microcefalia. Vanusa só descobriu quando o filho tinha 5 meses. Eu fiquei assim, eu disse, eu não aceito, mas depois eu disse, não. Tudo é aquilo do jeito que Deus quer. Eliane, que mora em Sirinhaém, a 70 quilômetros do Recife, viaja 3 vezes por semana com o Davi. Confia que o filho vai melhorar, não importa o tempo que dure. Às vezes as pessoas olham e dizem, só isso, mas para mim não é só isso. Tudo que ele faz se torna grandioso, é muito importante. O quanto uma criança com microcefalia pode evoluir, o que ela será capaz de fazer no futuro. Perguntas ainda sem respostas. O que os médicos sabem é que a fisioterapia é muito importante nesse processo de reabilitação. Cada movimento novo é uma conquista para eles e uma esperança para a família. Meu maior sonho dos maiores é ouvir uma mãe, né? Existem diversos estudos que falam que até 3 anos a criança tem um boom de evolução maior. Então, apesar de eles terem uma lesão neurológica, a hora da gente estimular ainda mais é enquanto eles ainda são pequenininhos. Neste centro de reabilitação, as crianças com microcefalia também fazem sessões de fonoaudiologia. Ele mora lá na lagoa, não lava um pé porque não quer. Mas que chulé! Cadê o beijo, Bibi? Com 1 ano e 5 meses, Bianca já sabe o que significa persistência. O exemplo vem da mãe. É de manhã, é de tarde, todo dia. Pode ser chuva, pode fazer sol, mas todo dia estou aqui com a minha filha. Pernambuco foi o estado que concentrou o maior número de bebês com microcefalia no país. Foi esta neuropediatra quem suspeitou que o nascimento de tantas crianças com a má formação poderia estar relacionado ao Zika vírus. 3 anos depois, mais uma descoberta. Quando a gente vê crianças muito graves, a gente imagina até depois de 3 anos ter história de alguns pacientes ter ido a óbito por causa das complicações do déficit neurológico.
Dentro da minha casuística, isso não foi tão grande. Então, isso foi talvez uma surpresa. Em 2016, nossa equipe visitou uma família que também foi surpreendida. Melissa Vitória e Edson Júnior saíram da mesma barriga, na mesma hora. Ele, um bebê saudável. Ela, com microcefalia. Agora voltamos à casa deles, em São Lourenço da Mata, a 20 quilômetros do Recife. Tudo bem, Cassiana? Quanto tempo, né? 3 anos depois. Graças a Deus. E esse é o Edson. E olha só a irmã dele, Melissa, também cresceu. A evolução é muito lenta, mas a gente tem que acreditar. Cassiana trouxe a fisioterapia para dentro de casa. Pelo menos 3 vezes por semana, a mãe estimula os movimentos da filha. E o Juninho não sai de perto da irmã. Se não tiver amor um pelo outro, a gente não chega a lugar nenhum. E eu aprendi a ser mãe através da esperança e do amor. Cassiana tem esperança de que um dia a filha possa andar como o irmão. Mas se ela não conseguir, a mãe já entendeu que ninguém é igual a ninguém. É assim que a gente tem que levar a vida, aprendendo com a diferença. E Deus vai dar recompensa, com certeza. Não, mamãe? E você vai ver a seguir. Polícia de São Paulo liberta grupo de chineses que trabalhava em condição anormal. Você está assistindo SBT Notícias, agora são 2h20. Um casal suspeito de assaltar e manter uma família refém por 3 horas foi preso em Osasco, na Grande São Paulo. Os criminosos obrigaram a mãe e o filho de 5 anos a levar o bando até o condomínio de classe média alta. E ainda saíram com o marido da vítima para fazer saques em caixas eletrônicos. Emerson Barbosa foi preso junto com a noiva numa igreja na zona oeste de São Paulo. Ele foi reconhecido por várias vítimas. Câmeras de segurança gravaram a chegada de Emerson de barba com uma comparsa. Eles descem de um veículo e atravessam a rua. A vítima sai da farmácia com um filho de 5 anos. Ela fala ao celular e caminha em direção ao carro. Enquanto isso, o casal de criminosos passa pela calçada e volta. Armado, Emerson rende a mulher. Ele assume a direção e sai com as vítimas no carro. Os sequestradores rodaram por quase 1 hora. No meio do caminho, um outro criminoso entra no veículo. A vítima foi obrigada a assumir a direção e ir até o prédio onde mora. Ela aparece entrando com o filho no elevador. Em seguida, vêm os criminosos. Um deles ainda faz carinho na cabeça da criança. O marido e o filho de 11 anos estavam dentro do apartamento. Os sequestradores passaram 1h30 procurando dinheiro e objetos de valor e chegaram a jogar videogame com os meninos. Um dos criminosos obrigou o pai da família a descer para fazer saques em caixas eletrônicos. 1h30 depois, Emerson e a mulher descem pelo elevador de serviço, carregando uma mochila e uma mala com os objetos das vítimas. O casal e os 2 filhos foram amarrados e trancados num quarto. A noiva de Emerson também foi presa. Ela é dona do carro usado no crime. A polícia procura os outros 2 bandidos. A família ficou quase 3 horas nas mãos dos criminosos. E a polícia prendeu 2 suspeitos de matar um pai de santo no Rio Grande do Sul. Um deles confessou o crime e disse que o assassinato foi motivado por uma dívida de um dos suspeitos com o pai de santo. Além do revólver usado na execução, a polícia também apreendeu outras 2 armas, que estavam com a vítima e seriam uma garantia até o pagamento da dívida. O caso aconteceu em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Está em prisão domiciliar o médico acusado de abusar sexualmente de pacientes no interior de São Paulo. O cardiologista Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, deixou a penitenciária na noite de quinta-feira. Ele é acusado de abusar de mais de 40 pacientes durante as consultas. A defesa alegou que o médico está com registro suspenso, é idoso e apresenta problemas graves de saúde. E a polícia prendeu o homem que matou a ex-mulher a facadas na Grande São Paulo. Depois de 5 dias foragido, o assassino fez um acordo e se entregou numa delegacia. Robson de Souza Silva esfaqueou Vanessa Barros, de apenas 21 anos, no último domingo, em Cajamar. Ele disse que se arrependeu do que fez e até pediu desculpas. Eu pedi desculpa pra... Por que você matou ela? Ela não deixava eu ver meus filhos, eu estava tendo esse problema, mas eu acabei prejudicando mais a vida deles. Se arrepende? Desculpa,
Entendo a raiva da família dela e desculpa para os meus filhos também. Segundo o delegado, o assassino não tinha mais onde se esconder e, por isso, resolveu se entregar. Contratou um advogado e disse que iria se apresentar, né? Queria, digamos assim, que não fosse lesionado, aquela coisa toda. Tinha medo de sofrer uma represália por parte de familiares, por parte até dos criminosos na rua. E o setor de investigações foi até o escritório do advogado, onde conduziu até a delegacia, onde foi lavrado o BO de captura de procurado, em virtude da ordem judicial. O casal estava separado há um mês e Robson procurou a ex-mulher para discutir a pensão dos 2 filhos. Como não houve acordo e a mulher também não quis reatar o relacionamento, o homem a atacou com 4 facadas. A vítima não resistiu e morreu no hospital. Agora ele foi capturado, ele foi já formalmente indiciado pela prática do feminicídio e vai permanecer à disposição da justiça, né? Agora veja que notícia triste. Pai e filho morreram em um incêndio que atingiu a casa onde eles moravam no interior de São Paulo. O fogo começou por volta das 5 horas da manhã nesta casa, na Vila Progresso, zona norte de Sorocaba. No local morava um casal de idosos de 70 e 69 anos, junto com um filho de 38 anos que tinha deficiência intelectual. Os vizinhos foram acordados pela dona da casa pedindo ajuda porque o filho dela estava preso dentro do quarto dele. A dona Regina, amiga e vizinha da família, estava dormindo na hora que tudo aconteceu. O marido dela chegou a tentar entrar para salvar o rapaz, mas não conseguiu. Segundo ela, o pai entrou no quarto do filho para evitar a tragédia, mas não conseguiu sair. Para ele morrer junto com o filho, ele entrou lá porque o quarto dela e do marido dela era lá do outro lado. E o dele era aqui. E pegou fogo nesse daqui. Valdinei Calatrava e Mike Calatrava morreram antes que os bombeiros chegassem no local. Dirce Calatrava, de 69 anos, foi trazida para o Hospital Regional de Sorocaba com intoxicação por causa da fumaça. O estado de saúde dela é estável e não corre risco de morte. As causas do acidente serão investigadas. A Gislaine, que é parente da família, disse que todos ainda estão sem acreditar em tudo o que aconteceu. E a gente foi pega de surpresa por essa tragédia que aconteceu. Ninguém esperava isso. Triste, né? E a polícia investiga se havia material inflamável na estrutura do container que pegou fogo no CT do Flamengo. Para um diretor do clube, a falta de licenças da prefeitura não tem relação com o incêndio no Ninho do Urubu, que acabou matando 10 jovens atletas. Os sobreviventes prestaram depoimento e deram detalhes sobre a tragédia. Essa foi uma falha decisiva para o número de vítimas. Motoristas passaram por momentos de pânico durante um arrastão que aconteceu na linha vermelha, na zona norte do Rio de Janeiro. Alguns carros e motos chegaram a voltar na contramão para tentar desviar dos bandidos. A polícia militar foi acionada e chegou a trocar tiros com os criminosos. Não há informação de mortos ou feridos. O trânsito ficou lento no local. Um homem acusado de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo a residências foi preso na Grande São Paulo. O criminoso teria invadido uma casa em Mogi das Cruzes junto com outros suspeitos. A vítima tinha saído e quando voltou se deu conta do roubo. Joias, um notebook, tênis e dinheiro foram levados. A polícia, que já estava investigando outro crime semelhante na região, acabou encontrando um dos criminosos por meio de imagens de câmeras de segurança. Ele foi preso em casa com vários objetos furtados. Os outros suspeitos ainda estão sendo procurados. E uma perseguição policial durante uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo terminou com a morte de um criminoso no Rio de Janeiro. Os bandidos entraram no carro e fingiram ser passageiros. Durante o percurso da viagem, eles começaram a pedir: não entra nessa rua aqui não, entra nessa, entra nessa, entra nessa. Foi escolhendo rua e eu achei estranho. Quando eles pediram para entrar na primeira rua que não era, eu falei: já era. Os homens estavam armados e anunciaram um assalto. Em seguida, mandaram o motorista descer. Assim que saiu do carro, a vítima encontrou uma viatura da polícia. Os PMs rastrearam o celular do motorista e conseguiram localizar o veículo. Durante a perseguição, houve troca de tiros. Nessa perseguição, eles começaram a passar vários sinal vermelho, policial também. Eu dentro do carro, na troca de tiro, eles começaram a dar tiro para trás. A polícia deu tiro para frente. Um dos criminosos morreu e os outros 2 foram presos. O carro da vítima foi recuperado.
Guardas municipais foram filmados agredindo um homem na Praça da República, no centro de Belém. As imagens foram gravadas por uma moradora que passava por ali. Os agentes vão para cima do rapaz e, em certo momento, um deles atira para o chão perto da vítima. O homem estaria fumando um cigarro na praça quando foi abordado pelos guardas. Em nota, a Prefeitura de Belém informa que, logo após tomar conhecimento dos fatos ocorridos, o comando da Guarda Municipal encaminhou as imagens para a Corregedoria da Corporação, que já instaurou uma sindicância administrativa para apurar o caso. O número de suicídios de policiais militares em São Paulo aumentou mais de 70% em 2018 em relação ao ano anterior. Esse e outros dados fazem parte de um relatório divulgado pela Ouvidoria da Polícia do Estado. Jovens, negros, moradores da periferia. Eis o perfil da maior parte das 851 pessoas mortas no ano passado pela Polícia Paulista, principalmente a militar. E apenas 3% dos casos foram investigados pela Corregedoria. Os outros 97% nos batalhões onde os próprios investigados trabalhavam. O ouvidor das polícias quer a apuração centralizada no que se chamaria Departamento de Letalidade. Por isso que tem um órgão corregedor, um órgão de controle interno, que só cuida da questão disciplinar. O fato de centralizar já vai criar uma perspectiva positiva para diminuir as ocorrências de excesso. A morte de civis por policiais é a terceira maior queixa da população que recorre à ouvidoria. Quase 20% das mais de 5.500 denúncias recebidas em 2018 são pela má qualidade no atendimento. O déficit de 8.000 policiais civis explica em parte esse número. Em segundo lugar, o abuso de autoridade, relatado em agressões, constrangimentos e invasão de domicílio. O ouvidor criticou o projeto do ministro Sérgio Moro, que amplia a possibilidade de policiais justificarem a morte de civis como ação em legítima defesa. A ampliação da legítima defesa pode, direto ou indiretamente, levar a um aumento da letalidade. Outro dado alarmante do relatório refere-se ao número de suicídios entre policiais. Nos últimos 2 anos, 71 agentes se mataram. Só em 2018 foram 45. A ouvidoria recomenda a criação de um grupo de acompanhamento de saúde mental para diagnosticar as causas e propor políticas de prevenção. Este PM tentou suicídio no ano passado. Desci até o banheiro, me tranquei. Me ajoelhei, coloquei a arma à boca e efetuei o disparo. Só que a arma falhou. O esgotamento emocional, segundo ele, é fruto da pressão das ruas, do excesso de punições por fatos irrelevantes como a farda amassada e os baixos salários. Ele continua trabalhando. Eu me sinto melhor, mas não como antes. Você acha que os teus comandantes estão vendo isso? Eu acredito que eles estejam vendo, mas não estejam se importando. A polícia de São Paulo libertou um grupo de chineses que trabalhava em condição análoga à escravidão. Um suspeito foi preso. As 7 vítimas eram mantidas nesse galpão que fica na zona leste da capital paulista. Além de trabalhar, eles também moravam no local. Os chineses trabalhavam de domingo a domingo, 11 horas por dia. A polícia, eles disseram que vieram ao Brasil com a promessa de um pagamento anual, que iria direto para suas famílias, na China. Mas apenas 30% do valor total teria sido enviado. O dono do galpão, que também é chinês, foi preso. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Agora você continua ainda sendo bem informado com João Fernandes, mas antes eu vou falar de um aumento que vem mexendo no seu bolso. O preço do feijão carioquinha, o preferido dos brasileiros, disparou neste começo de ano. Em janeiro, o aumento passou de 14%. Se tem algo que não pode faltar no prato do brasileiro é... feijão. E se 10 entre 10 brasileiros preferem mesmo feijão,